Ai, 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 ai. Fala, pessoal. Vitor Matheus Sigotti, canal Áudio Brasa. E galera, tem um novo álbum do Bugarins na jogada. Bueno, pessoal, Bugarins, a essa altura, o que podemos falar deles, né? Um dos maiores nomes do rock psicodélico nacional, do rock nacional como um todo, na última década, muito provavelmente o maior nome. A banda que para mim teve altos muito altos e baixos bem baixo, mas que eu sigo tendo um carinho muito grande. Em que ano passado lançaram o disco Sombra ou Dúvida, um álbum que eu senti um pouquinho sem sal, um pouquinho com falta de ousadia, um lance meio feijão com arroz, umas horas meio desconjuntado, em outras horas, mas tá aí no mundo. Então, no que anunciaram que iam lançar um disco novo e que esse disco era com sobras de gravação que eles tinham engavetados, sabe? Eu já fiquei indo ouvir com o nariz torcido, sabe? Já fui ouvir com o nariz torcido, mas ó, gente, real, 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 que eu mordi a minha língua. O disco tá super da hora. Sem brincadeira. O disco tá da hora. É um disco de quase 50 minutos, é uma parada grande, assim. E é um disco com muitas canções que funcionam muito, muito bem. E pra mim isso foi uma coisa que o Bugarin sempre se destacou fazendo. Incluindo, por exemplo, a faixa de abertura, aquele som. É uma música que funciona quadradinho, bonitinho nela mesma. E, por exemplo, alguns momentos de mais experimentação dentro do disco, mesmo não sendo nada de muito fora do ar, assim, são coisas muito bem feitas e que encaixam super massa. Dando como exemplo a segunda faixa, Água. E assim, fechando essa trinca de abertura do disco, tem a música Are You Crazy, Julian? Que é uma lindeza, bicho. É assim, uma tortinha de rockinho psicodélico, assim. Os timbres das guitarras funcionando super legal. O timbre da batera do Inaia tá super da hora, super da hora. A produção toda quentinha, bonitinha, assim, parece que tu tá ouvindo ao vivo e aquela vibe super joia que quem já viu o Bugarins ao vivo sabe do que eu tô falando, assim, é massa, assim. É legal ver essa experiência aparecendo. E no fim, por ser um disco gravado retrabalhando coisa que não foi lançada em outros materiais, dá pra ver que eles gravaram com o coração mais leve, assim, mixando tudo de um jeito bem, bem diferente do que do resto que eu vi. Parece uma coisa assim mais divertida, mais ensolarada, assim, eu achei muito massa. Outro exemplo de música que funcionou muito bem foi Inocência, que é uma canção super bonitona e super simples com os elementos, assim, pegando super de leve, conseguindo fazer uma parada meio orgânica, meio artificial ao mesmo tempo, que é uma parada que pra mim o Garinsen mandou muito bem fazendo. E assim, e no fim o disco tem diversas canções que funcionam muito, 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 muito dentro da simplicidade delas mesmas, assim. As já citadas, aquele som Inocência, mas tem várias. João Três Filhos é muito da hora. Cães de Ódio, que é uma pegadeira muito braba, assim, com os versadores super intensos, que é uma coisa que tu não costuma ouvir tanto no trampo deles, assim. Tanta coragem, mas o final também é muito da hora. E assim, tá, em se tratando das letras, as letras seguem aquela pegada meio onírica, meio viajadona, bem clássica do Bugarins, assim, bem clássica do rock psicodélico como um todo, como gêneros. Mas, tá legal. Tá legal. E assim, da metade pro final do disco, que se encontram algumas faixas com umas jams, mais improvisadas, que são da hora, assim, mas soaram um pouco cansadas depois desse tempo todo e sem tanto. E sem direcionamento, assim, até parece. Por exemplo, faixa Sai de Cima, que foi gravada ao vivo, ela tem bem, passa bem essa impressão, assim, mas. No fim, esse final mais largadeira do disco dá um ar meio rarefeito para essa última leva do disco, assim. O que, assim, particularmente não caiu muito bem no meu ouvido. É um pouco mais inchado, assim, e mais sem graça que o começo, mas é muito louco, porque parece o que eu previa que fosse ser, sabe? Nas minhas piores hipóteses, mesmo assim, que me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente. Por exemplo, a SMR Manchaca tem seus altos e baixos, mas assim, a penúltima faixa, que é a Noite Bright, tem quase 6 minutos. E é uma sonzeira, cara, uma música super linda. Que ela começa lembrando aquele Bugarins classicão de Jim e Bank gravando no quarto. E que aos poucos vai ficando uma coisa cada vez mais doida e mais quebrada e diferente. E o disco encerra com LVCO2, Luco 2, não sei como é que fala,
que é um rockão guitarrudo, assim, experimental, muito, muito divertido, assim. E que encerra do disco de maneira super, super recompensatória, assim. Super dentro da proposta dos caras, assim. Super massa, super da hora. Sim, esse disco, assim, ele tem, como disse, um grande amigo meu aí, como muito bem observado por ele, esse disco parece ser uma caixa de bombom sortido, sabe? Tem uns que são mais gostosos, outros são menos gostosos, outros que tu se acostumou a gostar, outros que tu já pega sabendo que não vai gostar, mas tá lá mesmo. É uma experiência bem doida, assim, bem doida. E sabe, poxa, estamos falando do Bugarim, gente, sabe? Dinho, Bem, Fefel, né? São, sabe, uma banda que tem pano pra manga pra fazer muita coisa, tem nome e crédito na jogada pra fazer o que quiser, e sempre tem potencial pra novidade. Não é à toa que eles se tornaram esses gigantes que eles são hoje, né? Mas assim, foi uma grata surpresa esse disco. Eu tava esperando que fosse ser quase uma catástrofe, mas no fim tá muito legal, muito legal. Pra quem é fã de Bulgarins aí, ouve, quem gosta de rock psicodélico, ouve. Quem não ouviu os clássicos do Bulgarins e quer ter um gostinho de como é que é, ouve. Mas assim, ouve os clássicos do Bulgarins que são top demais, cara. Bom, é isso aí, gurizada. Não vão com tanto preconceito ouvir as coisas, tá? Agora eu reparei que o Fefel tá tocando guitarra aqui na capa. O Fefel é baixista, pra quem não tá ligado. Mas, bom, pessoal, tamo junto. Minha nota é um 7.8. E é isso, galera. Satisfação total. Se cuidem, toquem o terror e é nóis.